Olá, senhores. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Quem está vendo esse canal pela primeira vez, este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira. E o propósito deste canal é contribuir para a formação e o aperfeiçoamento profissional de profissionais da área de topografia e áreas afins, como engenharia civil, engenharia cartográfica, engenharia de agrimensura, para hidrógrafos, topógrafos, agrimensores, e também para auxiliar e incentivar ao estudo da matemática os alunos dessas engenharias e alunos que estejam cursando topografia em cursos profissionalizantes, agronomia, agrimensura, que interajam com a topografia. Esse é o propósito deste canal, e os que ainda não estão inscritos, inscrevam-se, e os que se inscreveram, dou-lhe as boas-vindas para o nosso canal. Na aula passada, nós estávamos analisando aquelas fórmulas da NBR 14166 para transformação de coordenadas geográficas em plano retangulares do plano topográfico local. Nós, fazendo aquela análise, chegamos à conclusão que as fórmulas da NBR, elas fazem umas concessões, umas simplificações, que à medida que a área de levantamento, a área onde se está alocando a obra, se afaste da origem do plano topográfico, chegam assim mais lá para o meio, as simplificações começam a afetar algarismos aí na casa dos decímetros, dos centímetros. E outra coisa que também reparamos é que ao fazer a transformação inversa, ela não reproduz as coordenadas originais. Devido às simplificações que foram feitas, essas diferenças podem estar na casa do décimo dos segundos, do centésimo dos segundos ou do milésimo dos segundos. Então, um ponto, dependendo da fórmula aproximada que nós adotemos, ele leva aqueles pontos de coordenadas φ para uma outra posição no plano topográfico local. E com isso, nós ficamos com uma certa... Deixei assim nos senhores uma certa indefinição, uma certa insegurança, em que a transformação dada pela a NBR 14166, ela não é biunívoca, Se nós pegarmos um ponto transformado em suas coordenadas plano-retangulares e fizermos a transformação inversa, aquele ponto original não vai ser reconstituído. E se não tivermos o ponto original para conferir, as coordenadas de latitude e longitude, as coordenadas geográficas, transformadas a partir das coordenadas plano-retangulares, elas não serão exatas, serão uma simplificação. Mas então, qual seria uma alternativa para isso? Então, me propus a fazer uma alternativa em fazer essa transformação de coordenadas para o plano topográfico local, para esse sistema geodésico local, usando matrizes, como sendo uma alternativa da NBR. Então, as matrizes são uma ferramenta matemática moderna, muito útil depois que se inventaram os computadores eletrônicos, e elas permitem fazer uma série de transformações no plano bidimensional, no espaço tridimensional, originando, produzindo translações, rotações, variação de escala, cisalhamentos, uma série de transformações geométricas que nessa área, a área de computação gráfica, foi a área que mais
se beneficiou dessas matrizes de transformação geométricas. Então, nessa nossa aula, nessa parte 1, vamos começar a tratar desse assunto. Nessa parte que vamos tratar agora, né, vamos então iniciar fazendo essa transformação de sistemas de coordenadas, usando matrizes, mas dado o caráter didático deste canal, eu vou ensinar, é aula. O nosso canal não é para mostrar que eu sei, nem mostrar fórmulas prontas. Eu incentivo vocês a estudarem matemática, a estudarem física, para dominarem o assunto, se apropriarem dos fundamentos básicos, para não ficarem assim dependentes demais dos softwares. É lógico que temos que usar os softwares para acelerar o nosso trabalho, mas o ideal é usá-los sabendo o que eles fazem, não ficarmos só tendo assim a noção das variáveis que vão ser introduzidas, não sabendo nem bem o significado daquele fenômeno, daquele problema que está sendo resolvido e ter as coordenadas finais. Então vamos nessa parte 1 iniciar as nossas aulas vendo como se faz essa transformação de coordenadas do espaço bidimensional. Então vamos ver a transformação de coordenadas no E2, no espaço em 2 dimensões, e vamos aqui adotar, por convenção, o sentido de rotação da transformação que vamos fazer, nesse sentido anti-horário, como sentido positivo. É meramente arbitrário, poderia ser o sentido horário, mas vamos fazer como está nos livros de matemática, para vocês terem essa parte de matemática bem própria. Então vamos supor que temos aqui um sistema de coordenadas ortogonal, x e y, e temos essas coordenadas retangulares, x e y. Então esse é o sistema de coordenadas nesse espaço bidimensional que nós temos. E vamos querer fazer uma transformação nesse espaço bidimensional para um outro sistema de coordenadas. Então, esse sistema que nós temos, nós vamos chamar desse sistema x e y, né? Então nós queremos passar essas coordenadas x e y para as coordenadas do outro sistema, que é x' e y'. Então eu estou mostrando a vocês aí que houve uma rotação nesse eixo x, no sistema XY, e ele foi para uma nova posição x' e y', tendo como eixo de rotação em torno da origem esse ângulo θ. E nós queremos saber então qual é a relação entre as coordenadas num sistema e as coordenadas do outro sistema. Então, vemos aqui. Essas coordenadas x, reparem aqui, desse sistema inicial, elas estão relacionadas com as coordenadas x' do outro sistema através dessa figura. Então, por exemplo, olhem só aqui. Esse x pode ser obtido das coordenadas nesse outro sistema x' da seguinte maneira. Pegamos essa hipotenusa desse triângulo aqui, O', x' e esse cateto aqui, e projetamos essa hipotenusa no eixo do x. Então ficamos com x' cosseno desse ângulo. X' cosseno de θ é essa distância aqui que eu marquei. E esse segmento aqui amarelo, desse novo triângulo que está aqui, ó,
que tem para hipotenusa essa coordenada y' desse novo sistema é y' seno de θ. Então, essa coordenada, essa abscissa x, ela está relacionada, ela pode ser obtida se nós pegarmos esse segmento x' cosseno de θ e subtrairmos esse segmento aqui, y' seno de θ. Pronto, ficamos assim. Então, essa é uma relação entre essas duas coordenadas e a rotação que foi dada ao sistema de eixos original. O x original é o novo x', naquela posição que foi o sistema, cosseno θ menos y' seno θ, né? E a outra coordenada? Bom, outra coordenada está aqui. Nós temos esse segmento aqui, que nesse triângulo retângulo aqui, se vocês repararem, esse segmento aqui será a projeção dessa ordenada y' aqui neste segmento que dá a coordenada y, né? Então vai ser esse segmento aqui, vai ser y' cosseno de θ. E para chegar a essa coordenada y, a esse segmento aqui, nós teremos que adicionar esse pedaço aqui, ó, que eu marquei aqui com esse x'inho. Com esse x', reparem que essa hipotenusa aqui é o x', e isso é o cateto oposto desse triângulo aqui que tem essa hipotenusa aqui em vermelho, que é x'. Esse daqui é o x'. X' seno de θ. Então, se nós somarmos o y' cosseno de θ com esse x' seno de θ, nós ficamos com essa ordenada y antiga. É o que está aqui. Então, aquela ordenada que nós tínhamos se relaciona com essas novas, como x' seno de θ mais y' cosseno de θ. Então, isso daí é as equações que nos relacionam as novas e as antigas coordenadas, antes de girar o sistema de eixos e após o seu giro. Podemos traduzir essas equações aqui numa forma matricial, dessa maneira. Reparem só. Chamei esse x, y, a essa matriz aqui de uma linha, de duas linhas e uma coluna. Seriam assim, é um vetor. O vetor das coordenadas iniciais. E esse x', y' é um outro vetor das coordenadas finais. Então, um vetor, quer dizer, umas coordenadas foram transformadas nas outras, essas coordenadas x' podem ser operadas por essa matriz, que é uma matriz de rotação de um ângulo θ, e produzir essas coordenadas x e y. Essa é uma matriz que produz, é um operador, né, que produz uma rotação de ângulo θ nesse vetor x', y'. Então, reparem aqui que fazendo esse produto matricial, ficaria linha vezes coluna. É a definição de produto de matrizes. Então, seria cosseno θ vezes x', está ele aqui, cosseno θ vezes x', aqui é menos, né? Menos y seno θ, menos seno θ vezes o y', está ele aqui. E a segunda linha vai ser, então, a segunda linha vezes aquela coluna. Seno de θ vezes x', seno de θ está aqui, vezes x', cosseno de θ vezes y'. Pronto. Já temos, então, aí a matriz de rotação. E vocês estão vendo que as matrizes são uma ferramenta muito importante para produzir a rotação. Então, vamos ver mais um conceito que podemos usar nessa nossa transformação de coordenadas. Então, vamos chamar esse sistema XY de sistema velho. E o que é um sistema velho? O sistema velho é aquele sistema em que nós estamos. Nós temos as coordenadas, conhecemos as coordenadas nele. Então, velho é onde eu estou. E esse outro sistema agora, que eu vou chamar, é o sistema novo.
Sistema novo é o quê? Para onde eu vou. Então, isso tudo aí é base para entender a transformação de datum, levar um datum para o outro. O datum que eu tenho é o datum velho. E o datum que eu quero transformar é o datum novo, passar de SAD69 para o SIRGAS, passar de WGS 84 para o SIRGAS. Essa é a teoria. Então vamos devagarinho que vocês vão dominar também essa questão de transformação de datum usando matrizes, é muito simples. Bom, então vamos ver um conceito de ângulos diretores e cossenos diretores. O sentido que nós vamos usar aqui para esses ângulos como positivo é o sentido anti-horário, podia ser o horário, mas vamos arbitrar esse. Então nós vamos girar esse eixo velho, onde nós estamos, para o nosso eixo novo, sistema velho para o sistema novo. Vamos introduzir um giro de um ângulo θ no sentido considerado positivo. Esse ângulo θ que levou o eixo x para o x' é o mesmo ângulo θ que levou o y para o y'. Esses eixos são rígidos. O ângulo produzido num é o produzido no outro, né? São ângulos de lados respectivamente perpendiculares, se quiserem recordar lá a geometria do primeiro grau. Então vamos ver os ângulos diretores aqui nesses sistemas, como eles são definidos. Então aqui é onde eu estou. Estou no eixo x. E para onde eu vou? Eu vou para o eixo x'. Qual é o ângulo diretor entre o eixo x e o x'? É esse ângulo θ, que me levou o ângulo x para o x'. E é positivo, porque esse ângulo θ ele foi obtido num giro que está considerado no sentido positivo. Então ele é mais θ. Não preciso colocar o mais. Agora eu quero ver qual é o ângulo diretor que vai me levar o eixo x para o eixo y'. Então repare que entre o eixo x e o eixo y, eu tenho 90 graus. E para eu chegar até o y', eu ainda tenho que continuar o giro do eixo x mais esse ângulo θ. Então vai ser 90 graus desse giro até aqui do eixo x mais o ângulo θ. E esse giro estará sendo feito no sentido positivo. Então vai ser 90 graus mais o θ. É meu ângulo diretor. E agora onde eu estou? Bom, estou no eixo y e quero ir para o eixo x'. Eu quero levar esse eixo y para o eixo x'. Que ângulo eu tenho que girar esse eixo y para que ele vá coincidir com o eixo x'? É esse ângulo aqui, como vocês estão vendo, ó, esse ângulo. E esse ângulo que eu vou girar, ele está sendo girado no sentido positivo ou no sentido negativo arbitrado? É no sentido negativo, porque o sentido positivo convencionado é o anti-horário. Então este ângulo diretor, ele é negativo. Então está ele aqui negativo. Então para ir do eixo y, considerando que eu esteja nele para o eixo x', então o meu ângulo vai ser menos 90 graus menos θ, negativo. E agora, se eu quiser ir do eixo y, considerar que eu estou no y, e quiser ir para o eixo y', aqui na figura, estou no y e quero levá-lo para o eixo y'. Qual é meu ângulo diretor que leva o y para o y'? É o θ. E o sinal desse ângulo é um ângulo orientado. O meu giro vai ser no sentido arbitrado como positivo.
Então esse ângulo é positivo. Não preciso botar esse sinal. Bom, esses são os ângulos diretores. E o que vem a ser cossenos diretores? Ora, os cossenos diretores são os cossenos dos ângulos diretores. Então vamos ver aqui. O cosseno desse ângulo diretor que leva o x para o x' é o cosseno de θ. E o cosseno do ângulo diretor que leva o eixo x para o eixo y' é o cosseno daquele ângulo 90 mais θ. Viram como é fácil? É muito fácil. E o cosseno que leva o eixo y para o eixo y' é o cosseno desse ângulo menos 90 mais θ. E o cosseno que leva o y para o y' é o cosseno de θ. Pronto, senhores. Esses são os cossenos diretores. Correto? Tranquilo. Vamos assim, agora, só fazer uma recordação. Então, nós temos esses cossenos diretores que vimos ainda há pouco. Cossenos diretores de θ e tal, de 90 mais θ, cosseno de menos 90 menos θ. Vamos então agora reduzir ao primeiro quadrante, trigonometria, recordando a trigonometria lá do ensino fundamental, né, do oitava série, oitava, nona série. Então nós vemos lá, no ciclo trigonométrico, cosseno de menos θ, né? Imaginem, tem na cabeça aquele ciclo trigonométrico, o menos θ seria medido no sentido lá contrário, né? No ciclo trigonométrico o sentido positivo é o anti-horário, então esse ângulo aqui estaria no quarto quadrante trigonométrico, e o cosseno dele seria igual ao cosseno do ângulo que estivesse no primeiro quadrante. Então cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ. Pronto, está reduzido ao primeiro quadrante. Então, aqui, como já sabemos que o cosseno de menos θ é o cosseno de θ, então cosseno de menos 90 menos θ é cosseno de 90 menos θ. E o cosseno de 90 menos θ quem é? É o seno de θ. Então, já está aqui já essa simplificação. E aqui nós temos o cosseno de 90 mais θ. Cosseno de 90 mais θ é o cosseno de A mais B. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Lá também, da nona série, oitava série. Cosseno de 90 graus, lá no ciclo trigonométrico, quanto vale? Um ângulo de 90 graus, o cosseno é medido assim no eixo horizontal. À medida que o ângulo aumenta, o cosseno vai diminuindo, quando chega a 90 graus, fica zero. E o seno de 90? Ora, o seno é o eixo horizontal lá no ciclo trigonométrico. Quando o ângulo é 90 graus, ele está contido todo na horizontal, vai ser o raio do ciclo trigonométrico, que é 1. Então, o seno de 90 é 1. Então, quanto vale cosseno de 90 mais θ? Esse produto se anulou e aqui isso virou 1, virou menos seno de θ. Então, cosseno de 90 mais θ vai ser menos seno de θ. Então, a matriz dos cossenos diretores, aquela matriz que possui a rotação, ficou assim. Aqui é o cosseno θ, cosseno de 90 mais θ é essa aqui, menos θ. Esse aqui ficou igual ao seno de θ, né? Esse vimos aqui, e esse aqui é o cosseno θ. Então, senhores, reparem que, usando esse conceito de ângulos diretores e cossenos diretores, se vocês olharem lá naquele slide anterior, nós chegamos à mesma matriz de rotação que lá ficamos usando a geometria, a trigonometria, decompondo aqueles triângulos retângulos, e aqui foi usando ângulos diretores e cossenos diretores. Então, esse conceito de ângulos diretores e cossenos diretores
nós vamos aplicar em 3D, né, na terceira dimensão, e vocês vão ver como é que a transformação entre datum de um sistema para o outro fica uma brincadeira, fica muito simples. Essa questão de transformação de datum, transformação de sistemas de coordenadas lá, geodésicas retangulares, para sistemas do sistema topográfico local, fazer isso tudo por ângulos diretores e cossenos diretores. Espero que estejam entendendo que isso é uma ferramenta importantíssima, muito importante. Então temos aqui então, né, em notação simplificada, que a matriz de rotação podemos representar assim: R índice θ é uma matriz que produz uma rotação de ângulo θ nessas coordenadas x', y', transformando-as nessas coordenadas x e y de um outro sistema de coordenadas. E a transformação inversa? Então, senhores, aproveitem depois para fazer uma revisãozinha nessa questão de matrizes, matriz inversa, tudo direitinho, que isso vai ajudar muito. Então, reparem que nós passamos desse sistema de coordenadas x', y' para esse daqui. E se quiséssemos passar do sistema inverso, do xy para o x', y', fazer a transformação inversa, é só usar a inversa da matriz. Então, essas coordenadas aqui, do x', y', é só usar a inversa da matriz. Então, usando a transformação inversa de uma matriz nessa coordenada aqui, nós obtemos aquelas. Então, a simbologia de inversa de uma matriz é dada por esse símbolo elevado a -1, ou então pode fazer assim, inversa da matriz direitinha. Entenderam, senhores? Então, deem uma olhadinha nessa questão de matrizes, inversa de matrizes. Então, isso é uma basezinha aqui no plano bidimensional. Na próxima aula, vamos ver no tridimensional, vocês vão ver que isso é muito simples e vai ser muito fácil de aprender. Então, muito obrigado, se assistiram, se gostaram dessa aula, participem e compactuem com ela, né? Partilhem com seus colegas de curso, com o pessoal aí do básico, com topógrafos, agrimensores. Recordem essa questãozinha de matrizes, que vocês vão ter um lucro muito grande. Tranquilo, senhores? Os que ainda não estão inscritos, se inscrevam e muito obrigado. Até a vista, pessoal!